Então vamos abrir nossas Bíblias. 1 João capítulo 3, versos 16 a versos 18. Esses três versículos. Todos aí encontraram? Amém. Então vamos fazer a leitura do texto sagrado que diz assim, o verso 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus possa me usar na vida dos irmãos, onde a palavra do Senhor possa ser pregada, certo? Baixem suas cabeças. Amado Deus, quero louvar ao Senhor por estar aqui na igreja do Passaré, pastoreada pelo pastor Manuel. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar tais irmãos a viverem de fato a irmandade em Cristo, a ponto de em suas ações demonstrarem o amor verdadeiro. Amado Deus, que o Senhor nos dê atenção ao texto de sua palavra, para que a gente compreenda, Deus, o que ela tem a nos dizer e também venhamos examinar nossas vidas, saber se estamos andando de acordo com aquilo que o Senhor quer que o seu povo ande. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, o tema que eu quero trazer para os irmãos está no início do verso 16, quando diz assim: nisto conhecemos o amor. Então, o tema que eu quero trazer para os irmãos essa noite é o amor conhecido, o amor que nós conhecemos, o amor que nós vivenciamos, certo? Então, vai ter como base o início do versículo 16 do capítulo 3. Antes de iniciar, eu queria fazer um simples exercício de mostrar como a carta de 1 João ela está acontecendo, certo? Esse é um livro que nós estamos estudando em nossa igreja aos domingos, então vou usar basicamente 5, 7 minutos para só tentar mostrar para os irmãos o que está acontecendo dentro dessa carta, tá bom? Nós sabemos que um dos problemas que essa carta ela vai evidenciar daquilo que está sendo combatido é o que hoje nós conhecemos como gnosticismo, certo? Era um dos ensinamentos nos 3 primeiros séculos que estavam iniciando, onde trazia sérios impactos para dentro da igreja, onde um dos seus pilares era negar o Cristo encarnado. Bom? E de forma estrutural e bem simples para os irmãos entenderem, ela funciona como se fosse uma espécie de um ciclo. Como é isso que eu quero ilustrar para os irmãos? Ela vai abordar vários pontos interligados, e esses pontos, ele traz um determinado trecho das Escrituras, um determinado capítulo, ele fala desse ponto, depois ele percorre outros, e lá na frente ele retorna novamente a falar daquele ponto que ele já havia dito, mas toda vida que ele retorna ao ponto já mencionado, ele traz um ingrediente novo, ele traz algo adicional. Imagine uma figura de um cone. Então você tem o cone, ele do início ao fim é o cone, daqui ele tem o seu início, e ele vai expandindo, ele vai dando uma abrangência maior. Por exemplo, vou trazer 3 exemplos aqui para vocês dentro da carta. Vamos lá para o verso 6 a 10 do capítulo 1. Todos encontraram aí? Verso 6 diz assim,
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pule para o verso 10. Diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ele, do verso 5 ao verso 10, do capítulo 1, ele vai falar sobre a questão do pecado, onde estas pessoas, denominadas como falsos profetas, ouvindo com uma performance ou fazendo algo semelhante ao anticristo, capítulo 2, verso 18 e capítulo 4, eles passam a negar a existência ou que poderia-se viver na prática do pecado devido à concepção de matéria sendo má e o espírito bom, certo? Lá no capítulo 3, ele vai voltar ao mesmo assunto. Capítulo 3, verso 4 ao verso 6, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Presta atenção no 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aqui ele fala novamente sobre o pecado, mas no verso 4 ele mostra que a prática do pecado, o hábito no pecado, é também transgressão da lei. Outro exemplo para vocês verem que faz parte do nosso contexto. Vá lá para o capítulo 2, verso 9 ao verso 11. Todos encontraram aí? Capítulo 2, verso 9 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Verso 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui ele vai reforçar a ideia do mandamento e mostrar esse balanço paralelo entre amor e ódio. Certo? Já lá no capítulo 3, ele retorna novamente, falando sobre amor e ódio, com outros ingredientes. Capítulo 3, verso 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Novamente, ele trouxe o aspecto de ódio e amor, e dentro de um contexto anterior que ele fala sobre Caim. Certo? A gente não vai olhar agora o contexto do capítulo 3, deixarei para o final, para a nossa conclusão, para saber o porquê que ele está falando de, por exemplo, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Certo? Então ele sempre vai tocar um ponto, discorre sobre ele, passa para outro e depois retorna para ele. Outro exemplo que eu poderia trazer para os irmãos é sobre o anticristo ou os anticristos, dito no capítulo 2, verso 18, onde retorna no capítulo 4, verso 1 a 3. Então ele sempre faz esse movimento, onde tudo está interligado. Mas hoje eu quero falar sobre a questão do amor. Iremos voltar para a ideia do contexto do verso 11 até o verso 24 do capítulo 3. Mas aquilo que a gente precisa repensar sobre amor. Por exemplo, hoje na sociedade, cada vez mais o amor ele é visto como um aspecto mais sentimental, onde o sentimento, as emoções, algo que deve ser feito para arrancar o sorriso da esposa, ou o sorriso de um amigo, ou de namorada, é algo mais relacionado a sentimento.
onde as pessoas elas procuram mais afagar ou a fazer um carinho nas emoções das pessoas, sem de fato, em muitos casos, em sua maioria, se entregar de fato pelas pessoas. A Bíblia ela vai usar três palavras que podem descrever a ideia do amor, como por exemplo, ágape, filéu e eros. Eros é mais algo relacionado ao romance, algo mais à sensualidade. Filéu mais algo entre amigos, aquele companheirismo. E ágape é aquele usado onde há uma entrega proposital, onde um amor altruísta, onde eu me entrego para as pessoas. Essa palavra ela aparece 259 vezes no Antigo Testamento. E a palavra, muitas vezes, usada pelo Senhor Jesus Cristo para falar sobre amor. João está usando ela em sua carta de 1 João. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, onde fala sobre amor, ele usa também esta palavra. Isso é muito interessante, porque nos nossos dias de hoje, entregar-se em prol dos irmãos, dos que estão à nossa volta, hoje tem sido, infelizmente, uma tarefa difícil, complicada. Porque o mundo está corrido, todos têm os seus afazeres, e com isso faz com que o seu tempo fique limitado, e em consequência disso, só querem que os outros estejam em seu próprio benefício. Alguns exemplos no decorrer da mensagem estarei usando para os irmãos. Então, o nosso tema é o amor conhecido. Nós já sabemos sobre esse amor. Nós vivemos esse amor. Nós fomos alvos desse amor. E o que o Senhor espera de nós é que a gente replique, mostre, evidencie esse mesmo amor para com os irmãos. O nosso texto, no verso 16, ele vai trazer um amor maior. Depois ele traz um amor em sacrifício. E depois ele traz um amor que deve ser evitado falar e sim praticar. Ele faz uma escada ao inverso, começando pelo maior, menor e assim por diante. Bom, vamos lá para o verso 16. O verso 16 inicia da seguinte forma: nisto conhecemos o amor. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos no verso 16 é o modelo de amor que nós devemos seguir. E esse, com certeza, é um modelo mais complicado. Mas quando formos olhar os outros que não deveriam ser complicados, também ainda é complicado. Porque para amarmos os irmãos da forma que está no verso 17, precisamos primeiramente amar da mesma forma que o Senhor nos amou. Verso 16, a continuação diz assim: ele vai definir que amor é esse conhecido. Ele fala da seguinte forma: que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Três coisas que eu quero trazer para os irmãos, o porquê que o amor é conhecido. Primeira coisa, é porque temos informações desse amor. João 3,16 diz que Deus, amando, ele envia seu Filho ao mundo. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor em que nós conhecemos, todas as pessoas conhecem. Que Deus demonstra o seu amor enviando o seu Filho. E se perguntarmos a todos, o que eles vão dizer? Para morrer pelos nossos pecados. Então, toda a humanidade conhece esse amor, ou sabe sobre esse amor. Mas a Escritura vai mostrar algo totalmente diferente entre conhecer algo e viver o que é conhecido. A segunda coisa que eu quero trazer sobre o amor conhecido é porque fomos alvos desse amor. O Senhor interviu na história, dentro de sua soberania, para que seu povo, outrora eleito, fosse salvo
pelo sangue do Cordeiro. Por exemplo, 1 João 4, versos 9 e 10 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós somos aqueles que, além de informações, fomos alvos desse amor. Esse amor, em determinado momento da nossa vida, radiou a graça, fazendo com que os nossos pecados na cruz do Calvário fossem pagos. Morremos com Ele, como também ressuscitamos com Ele. Então, eu e os irmãos aqui temos experimentado esse amor. A terceira coisa, para afindarmos sobre isso, é que esse amor gera uma relação especial com Ele. Nós não somente sabemos algo, fomos alvos disso, como também espera-se relação. Por isso que João usa a palavra conhecemos o amor. João não está pensando simplesmente em informações. João não está pensando simplesmente no saber. Por mais que ele use a palavra, de onde surge o gnosticismo, gnosis, o saber ou uma sabedoria elevada. Embora ele use isso, ele não quer mostrar alguém sendo parte do povo dele como aquele que somente sabe algo, mas aquele que tem relação com ele. É interessante que na Septuaginta, a palavra que é utilizada, ou no Antigo Testamento, é essa mesma palavra. Ela é utilizada para uma relação entre o esposo e a esposa, onde um concebe, conhece, que é a palavra iada. E essa palavra traz a ideia do esposo conhecendo a sua esposa em sua intimidade, que é onde nós sabemos a intimidade sexual. Daí a utilização é mostrar que o Senhor tem uma relação com o seu povo, uma relação íntima, de aproximação profunda, que acontece por Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Então, se a sua relação com o Senhor for meramente de informações, algo está errado. O Senhor quer se relacionar com o seu povo de forma, de fato, relacional, de entrega, de convivência, de intimidade, de pai e filho, de Senhor da igreja, como um povo que está sujeito a esse Senhor. Então João sabe que seu povo ali, onde a carta vai circular, ele sabe que esses irmãos tinham relação com esse Senhor. É tanto que, se fosse só informações, João não pediria aos irmãos para observarem os mandamentos, porque os mandamentos vão nos instruir a como manter essa relação, a como mantermos essa união, essa intimidade entre Senhor e servo, entre Filho e Deus. Então, nós conhecemos esse amor, não somente de informações, não somente de algo, mas também que nós temos relação com o grande Deus. Se existe alguma pessoa que não tem esse conhecimento de amor, deve se repensar a sua fé ou deve se repensar sobre sua vida. Não haverá outro meio para ter essa relação a não ser crendo no Cristo encarnado. Bom? Agostinho, em seu livro de Confissões, diz o seguinte: tu o incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, e nosso coração é inquieto, até repousar em ti. Concede-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior. Invocar-te ou louvar-te? Conhecer-te ou invocar-te? Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Não te conhecendo, poderia invocar outra coisa. Então nós
depois de que o Senhor nos salva, precisamos fazer o quê? Nos voltar à sua palavra, nos voltar aos seus mandamentos, nos voltar aos seus ensinamentos, para que esse amor em prática seja vivido. Para eu, os irmãos, amarmos melhor o Senhor, da forma que Ele exige, precisamos conhecê-lo. Precisamos saber sobre Ele. A continuação do versículo diz o seguinte: que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeira coisa aqui dessa parte, da segunda parte do versículo, é que o amor de Cristo demonstrado na cruz é a régua, a métrica para balizar o nosso amor. Eu não devo amar o próximo de qualquer jeito. Eu não devo escolher que forma eu devo desempenhar a questão do amor, construir esse amor. Existe a forma de amar, que é de se sacrificar, de se entregar, de se doar, mesmo que custe a própria vida. Então a forma em que eu devo amar vocês é aquela que o Senhor instituiu. Cristo dando a sua vida pelo seu povo. Por isso que eu digo aqui que é a parte mais complexa. Porque nós, por natureza, temos a tendência a sermos egoístas e pensar em nós. De privarmos a nossa vida em relação ao próximo. Mas o cristianismo é o contrário do que o mundo ensina. Por exemplo, o mundo vai nos ensinar a odiar o inimigo. A Escritura não manda fazer isso. Manda amar até os inimigos. Dentro da igreja que existem pessoas diferentes, costumes diferentes, pensamentos e ideias que às vezes vão diferenciar, a nossa união acontece por quê? Por conta do Cristo encarnado, que se veio à cruz, nos salvou e nos faz sermos humildes uns para com os outros, olhando as preferências de qualquer um, para que as suas preferências dos irmãos sejam satisfeitas. Estaremos dispostos de fato a amar os irmãos a ponto de entregarmos as nossas vidas a Ele? John Piper vai dizer o seguinte no livro O Pastor como Líder, mostrando que muitas das vezes a falta de entrega pelo próximo, a falta de entrega até mesmo pelo reino, é por falta de um conhecimento daquilo que é prometido. A ideia que ele quer trazer é que eu me entrego para o reino, porque por mais que venha a morte, a ressurreição é prometida. Ela é garantida. O Senhor irá nos ressuscitar. Então, por falta dessa convicção basilar, forte, firmada nas Escrituras, a gente deixa de se entregar ao próximo. O ato de amor de Deus, visto no sacrifício vicário de Cristo, funciona como uma métrica ou baliza para medir nosso amor para com nossos irmãos. Quando ele usa essa frase, Cristo deu sua vida por nós, ela tem um teor joanino. Por exemplo, João capítulo 10, ele vai usar a mesma ideia com outras palavras. João capítulo 10, verso 11 diz assim: verso 11 do capítulo 10 de João diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, essa frase de Cristo dando sua vida é algo mais restrito de João. E aqui ele reforça justamente o seguinte ponto: como Cristo amou, nós também devemos amar aos irmãos. É por isso que ele continua:
e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Mas, queridos, como está disposto a morrer? Ou vou amenizar a questão? Como está disposto a usar recursos em prol dos irmãos? Se hoje estamos numa vida tão corrida, hoje cada vez mais estamos num ambiente mais egoísta, pensando somente em nossas preocupações, ou melhor, querendo que somente os irmãos pensem em nossas preocupações. Como eu costumo dizer em nossa igreja, em muitos casos a gente acha que só o irmão que quer atenção, que ele tem problemas, mas todos têm problemas. A pergunta é, quem vai ajudar um ao outro a lidar com esses problemas? Amar a igreja é conhecer as necessidades de cada um, deixar em um determinado momento as suas, para que as necessidades dos outros possam ser supridas. A gente vai ver depois em Filipenses essa questão de preferências, necessidade, cada um atuando. Então, como amar o Senhor assim, num mundo tão corrido? O amor cristão é altruísta e doador. Ao entregar sua vida pelos cristãos, Cristo tipificou a verdadeira natureza do amor cristão. Quem nos diz isso é John MacArthur. Nas duas citações aqui para os irmãos. Uma é de Jane Wilken, onde é um artigo que é intitulado da seguinte forma: o amor ágape transcende tudo. Ele diz o seguinte: o amor terreno se baseia em necessidade. Os amantes necessitam de intimidade. Os amigos precisam de companheirismo. Os membros de uma família precisam de apoio, mas ágape é oferecido livre de qualquer carência, estendido por uma pessoa cuja maior necessidade foi satisfeita em Cristo e tem origem em Deus, que não precisa de nada. Isso faz tanto sentido que o que é que nós tínhamos para Cristo morrer por nós? Nada. Então, eu não devo esperar nada dos irmãos para demonstrar amor para com os irmãos. Porque se eu esperar algo, eu não estarei replicando o amor que eu recebi. Eu devo amá-lo sem querer nada em troca. No caso, ela continua: com amor terreno, mais cautelosos teremos de ser em doar, pois o risco de rejeição é muito maior. Mas como o ágape não está preso a necessidades, pode ser doado livre e abundantemente, sem receio de que possa ser gasto com mais sabedoria em outro lugar. A ideia do amor terreno é que eu viso algo para externá-lo, ou tenho receio ou medo do que pode vir de lá para cá. O amor das Escrituras é que, independente da reação, nós devemos amá-lo a si mesmo. É de nossa natureza, queridos, fazer um ato de amor e esperarmos o quê? Alguma glória. E nós não podemos fazer algo com o intuito de receber glória, porque toda glória tem que ser dada ao grande Deus. Se nós fizermos as nossas coisas, as nossas atitudes com o fim de ter alguma glória, nós estaremos nos postulando a um cargo que nós não temos. Nós não temos cargo de senhorio na igreja. Nós temos cargo na igreja de servos que têm que servir a igreja. Então, Tim Charles, no artigo chamado Como Amar a Esposa como Cristo amou a igreja, e eu acredito que as mudanças que eu vou fazer, o texto bíblico, as Escrituras nos permite fazer isso. Ele diz o seguinte: você está disposto a fazer sacrifícios no dia a dia? Você usará seu tempo para que você possa investir nos irmãos? Você vai desapegar-se das suas preferências para poder ceder a dos irmãos? Você será totalmente feroz com o seu pecado para que possa ser bom e gentil para com os irmãos?
Em Filipenses capítulo 2 diz o seguinte, queridos. Filipenses capítulo 2, do verso 1 a 4, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Qual é o raciocínio aqui? Paulo, no verso 1, ele cita algumas coisas como exortação, consolação e comunhão. E a ideia dele é pegar esses pontos e fazer os irmãos concordarem. Sim, nós partilhamos das mesmas coisas. E com base nisso ele diz, se vocês compartilham, complete a minha alegria. Aí ele continua, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se formos resumir o verso 2, é a ideia de reforçar a unidade que foi estabelecida por Cristo. Aí olha o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Preste atenção no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, se todos viverem pensando em si próprio, ou no que é propriamente seu, ou nas suas preferências, a igreja ela estará em sérios perigos de vanglória, como de partidarismo. Se eu me torno humilde e faço a seguinte ilustração: eu sei das preferências do pastor Manuel e eu procuro atuar para que ela possa ser satisfeita, possa ser resolvida. E se o pastor Manuel, ele vê as minhas e procura fazer o mesmo, uma pergunta devemos fazer: quem sairá ganhando? Os dois. O egoísmo faz a gente esquecer que os irmãos também têm o quê? Dificuldades, preferências e gostos. A igreja humilde, unida em Cristo, ela se preocupa com as necessidades dos outros. Mas no amor, vamos dizer assim, mundano, ou nesse amor sem ser ágape, a gente vai pensar em quem? Em nós mesmos. Então, amar o próximo é enxergar essas realidades. Voltemos para 1 João. Então, nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos, e João reforça novamente no capítulo 4, quando ele diz o seguinte: amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O verso 7 do capítulo 4 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, amar, além de ser uma métrica, o basilar de medir o nosso amor, é uma forma de identificar quem é o povo do Senhor, quem faz parte do seu povo. Então, repense quando algo saiu contrário aos seus desejos aqui na igreja, onde em vez de você ter amor para com essa pessoa, é sucumbida pelo ódio, repense sua fé. Porque ódio, dentro desse quesito, dentro do capítulo 3, que pode gerar até um ato maior, dito no verso 15 do capítulo 3, a ideia do assassinato é algo condenatório. Verso 17, para nós irmos para o segundo ponto, e pastor Manuel, caso passe do tempo, você me sinaliza que a gente procure ir mais rápido. O segundo ponto é replicando o amor, ou melhor, na ideia de um amor mais sacrificial. Verso 17 diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor
de Deus. Nós saímos do 16, que é de se entregar, estar disposto a dar a vida, e agora João usa a ideia de recursos. É bem provável que esses falsos mestres que acreditavam numa sabedoria elevada, onde viviam excessivamente na prática do pecado, devido à sua concepção da carne sendo má, é provável que muitos irmãos estavam sendo negligenciados por eles, ou não tendo afeto ou amor sendo demonstrado por falsos profetas em relação a eles. E aqui ele vai justamente usar recursos. Nossa mente, muitas vezes, quando fala de recursos, a primeira coisa que nós lembramos é de dinheiro. Mas a palavra recurso aqui pode ser dinheiro, pode ser posses, algum bem. E a ideia é que pessoas, provavelmente, elas vão ter um bem maior que outras, mas isso não quer dizer que as que não têm não possam usar os seus bens em prol dos outros. Haja vista, é só olhar 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Os irmãos que são generosos em relação às outras igrejas tinham menos, vamos assim dizer, mas tinham um coração generoso. Ser generoso não depende do que se tem, do quanto tem. Depende de fato de como é o seu coração. Então, ele vai agora para a ideia de usar recursos. Por muito tempo em nossa igreja, a maior parte dos nossos irmãos, e vou usar isso como exemplo, muitas vezes os nossos irmãos, eles por um determinado espaço de tempo, não tinham carros, não tinham meios de transporte. Nossa locomoção era bicicleta ou transporte público, certo? Alguns moravam distantes, e o que é que acontecia? O nosso antigo pastor, de forma muito boa, assertiva, ele saía fazendo o grande circular, pegando os irmãos em casa. Ao olhar algo assim, o que é que nós devemos fazer no futuro? Replicar também. Certo? E a gente vai percebendo que algumas situações vão surgindo e elas fazem ações como essa não serem replicadas, não serem feitas. E hoje, com a graça de Deus, o nosso Senhor abençoou os nossos irmãos e os nossos irmãos têm transporte. E o que é que nós esperamos? Que os irmãos façam o mesmo, porque todos foram alvos disso. Em muitos casos, nós pensamos que aquilo que o Senhor nos abençoa é como se fosse só para nós. Mas o Senhor nos dá recurso para abençoar os outros, não só para suprir as nossas necessidades. E em um determinado momento, eu bati na tecla com os irmãos de que os irmãos deveriam usar os seus recursos para abençoar. Mas às vezes surge trabalho, às vezes surge filhos, às vezes surge qualquer outro assunto que se torna justificativa para que uma simples carona não seja dada. O Senhor nos abençoou para sermos também abençoadores. Vocês devem conhecer algum irmão aqui que dentro desse exemplo simples podem ser abençoados. Lembre de tais irmãos. Nos ajudem. Por exemplo, também, alguns podem ter menos recursos, outros podem ter mais. E eu sempre digo para os homens lá da igreja, na maior parte dos casos, perder é ganhar, queridos. Por mais que mexa no bolso. Mas olhem para os recursos, como o verso 17, e ajude. A ideia do verso 17 é que os irmãos fecham o coração. A ideia do coração é a palavra para entranhas, vísceras. O judeu olhava como o centro de suas emoções. Então o que ele está dizendo? Que os irmãos têm recursos e eles se privam. Eles não estendem misericórdia. Eles ficam fechados. Eles atuam sem bondade para com o próximo.
O amor cristão também deve ser expressado em satisfazer as necessidades dos outros. E todo judeu sabia disso. Olha o que é que no comentário de 1 João Marshall diz sobre uma frase de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo diz o seguinte: nenhum judeu dependia de estranhos para apoio de caridade, uma vez que os judeus cuidavam de todos os seus irmãos desamparados e deficientes. Então o que é que Flávio Joséfo está dizendo? Que os judeus ajudavam o seu povo. A igreja ela tem que se ajudar. Deuteronômio diz o seguinte, capítulo 15. Versos 7 a 10. Deuteronômio 15, do 7 a 10 diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Outro exemplo que nós temos, vá para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 14, diz assim: meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então qual é o proveito, queridos? Qual vai ser a boa aventurança se você tem recursos e não usa com os irmãos que necessitam? Qual o proveito disso? Dentro do contexto de Tiago é o quê? Como conciliar fé e obras, ou dizer que somos justificados pela fé, se aquilo que fazemos ou deveríamos fazer não é feito. O Senhor nos abençoa para que possamos abençoar. Deuteronômio capítulo 8, quando passa o relato de tudo aquilo que acontece no período do deserto, o autor vai dizer o seguinte, a Deus falando: olha, as riquezas que você tem não foi pela força do seu próprio braço. Por mais que eu e você venhamos fadigar, labutar, suar para termos o sustento, tudo isso para acontecer precisa com que o Senhor misericordiamente nos levante diariamente. Então, para que é a utilidade dos seus recursos? Será que é somente para nós? Ou podemos usar em prol dos irmãos? John Wick diz o seguinte: ágape olha para além daquilo que, em geral, é valorizado como amável. Ou seja, muitas vezes a gente pode usar os recursos para aqueles que temos mais estima. E resolve amar o que não é amado, inclusive pagando alto preço pessoal. É expresso com maior pureza quando damos àqueles de quem nada obteremos em troca. Quando demonstramos amor por quem nada pode fazer por nós, refletimos o amor de Deus, que nos é demonstrado em Cristo. Então, queridos, use os recursos
Não feche o coração, não seja egoísta, não tenha falta de misericórdia para com os irmãos, seja bondoso. Assim como o nosso Pai Celeste é bondoso para conosco. Por isso, amor não é sentimento em si. Amor é ação, é entrega, é sacrifício. Se nós pegarmos o exemplo de Tiago e trazermos para a ideia da carona, qual o proveito de eu ter um carro? Se eu conheço os irmãos que necessitam, que têm dificuldade de locomoção, que poderia ajudar, por mais que tenha a melhor saúde possível, use-o. A recompensa que nós podemos dar aqui entre nós é só dizermos, olha, veja que irmão generoso, mas a melhor recompensa é aquela que o Senhor vai nos dar na eternidade. Como pode permanecer o amor dele? O final do verso 17 diz assim, uma pergunta. Como pode permanecer nele o amor de Deus? O verso 17 diz que se tem recursos, tem pessoas que fecham-lhe o coração. E ele faz a pergunta, como esse amor do verso 16 está nele? A palavra permanecer, conforme o William Monson, ele vai dizer que é alguém que está por perto ou inserido algo, permanecendo ou habitando. E é uma palavra que é usada várias vezes na epístola de 1 João, mostrando uma discrepância daquele que está na luz e permanece em trevas, que ama e permanece no ódio. O que ele está fazendo é o mesmo, como o amor de Deus, que é sacrificial, e eu digo que permanece em mim, mas eu, primeiro, não dou minha vida em prol dos irmãos, e segundo, não dou recursos. Como é isso? Para João, isso não encaixa. Isso não encontra substância. O amor terreno ambiciona reciprocidade. Nós oferecemos com a expectativa de que será retribuído. O amor terreno não correspondido se esvai com o tempo. Por outro lado, ágape é dado sem expectativa, ou sem algo em troca. John Pipe, no livro O Pastor como Mestre, o Mestre como Pastor, ele diz o seguinte: não pode crer no Messias crucificado como tesouro e herói supremo e amar o oposto exato da mentalidade que o levou à cruz. Como é que eu digo que amo meu Senhor se aos meus próximos eu não demonstro amor? Que raciocínio é esse? Não encaixa, queridos. Por isso que a Escritura ela coloca conhecimento atrelado à prática. Tiago vai dizer o seguinte: não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Mateus capítulo 7 é aquele, o estudo é aquele que ouve e não pratica, o sábio é que ouve e pratica. Isso faz tanto sentido que os gnósticos, pela sabedoria elevada, poderiam até acreditar em Deus, não crendo no Cristo, mas na vida prática eles viam o quê? Praticando pecado. Isso não bate. 1 João capítulo 1, do verso 1 a 4, vai dizer que João observou, apalpou, pegou, contemplou Jesus. E aqueles que fazem parte do povo que ele chama povo da comunhão, é aqueles que creem no Pai e no Filho. Então, nossa crença, ela tem que ser vista, de fato, em atos. Obedecer aos mandamentos, à exigência do Senhor, para que a nossa fé seja refletida para os outros. Entregar-se, doar-se, usar recursos, é uma forma de nós amarmos aos irmãos, mostrando que fazemos parte do seu povo. E para findarmos, vamos para o último versículo, verso 18. O terceiro ponto é agir mais e falar menos. O que eu quero dizer com isso?
Em tese, nós vamos dizer o quê? A gente se ama. Não é verdade? Pelo menos pressupõe-se que o povo da igreja, reunido aqui na minha igreja, ou em outras igrejas, pressupõe-se que nós nos amamos. Mas isso de fato é visto no dia a dia? Como eu costumo dizer para meus irmãos, você lembra de irmão tal? Quantas vezes você visitou tal irmão? Quantas vezes você sequer ligou para o irmão? Quantas vezes você se preocupou com ele? Eu posso dizer que amo o irmão, o pastor Manuel, e dizer é a coisa mais simples que tem. Mas nós devemos praticar isso, externar isso, vivenciar isso. O amor não se resume naquilo que diz, mas ele se concretiza naquilo que a gente faz. É nisso que a gente tem que focar. Afirmar que se ama não é o suficiente. O amor não é questão de sentimentos, mas de obras. O verso 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. A ideia é um amor oral, é você falando algo, é dizendo algo, é proferindo palavras. Tá bom? Mas, de fato, de verdade. Interessante que quando ele usa mas, a ideia é corrigir um certo sentido que estava aí. Exemplo: o amar não é aquilo que se diz. O correto é, o amar é o que é feito. A comprovação do nosso amor é pelo que se é feito e não pelo que se é dito. Porque pressupõe-se que nós nos amamos. Novamente, John Piper diz o seguinte: então, o saber coisas corretas sobre Jesus não produz automaticamente afeições corretas. O que é que ele quer dizer? Olha, nós conhecemos ao Senhor. Conhecer ao Senhor não automaticamente vai gerar ações, uma vida correta. E isso está na Escritura. Eu estou pregando para vocês aqui. O que vai fazer com que eu perceba que vocês irão mudar é se praticar o que foi ensinado. Ele continua: mas saber essas coisas corretas sobre Cristo é essencial para que tenhamos afeições corretas para com Deus. Ou seja, é importante conhecer para que a gente saiba viver como agradar o Messias. Por isso, queridos, se aprofundem na palavra, conheçam a palavra, mas não deixe o conhecimento ficar estocado em sua biblioteca, mas permita que o conhecimento ele vá percorrer os membros do seu corpo e ser visto em ações. O conhecimento que de fato muda é aquele que é exercido, praticado, vivenciado. Se ficar somente em sua biblioteca espiritual e não trazer frutos de mudança em sua vida diária, não vai ter tanto sentido para nós e nem para vocês. Estou querendo dizer que a alegria que exalta Cristo depende do pensar correto sobre Deus. Verso 16, 17, 18 diz assim, e vou trazer a conclusão para os irmãos dentro do contexto do capítulo 3. Bom? Vou ler novamente aqui, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o que seria de fato e de verdade dentro do verso 16 e 18? Dar a vida e usar recursos. E não simplesmente dizer algo. Tá bom? Então, por que João retorna a falar de amor novamente, já usando o exemplo de Cristo, para que a gente replique, use recursos
ouço e não somente falo. Vá lá para o capítulo 3. Nós vamos para a conclusão aqui e depois só 3 aplicações aqui para os irmãos. No capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Saberemos quando Ele se manifestar. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. No capítulo 3, ele, após falar sobre o Espírito Santo é nos dado para que nos ensine, porque o gnóstico ele imaginava como algumas pessoas seletas conheciam uma verdade, e o Espírito Santo ele entra em cena para ser aquele que vai nos ensinar acerca de algo. Logo, a ideia é que os irmãos ele têm agora um meio para conhecer o Senhor, não deixando de ter pessoas que o ensinem, mas cada um agora tem essa aptidão ou esse meio para que a gente conheça o Senhor. E ele nos chama de filhos de Deus, tá certo? Vá agora para o verso 8. Verso 8 do capítulo 3, diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diabo vai entrar em cena e ele vai ser aquele denominado como pai, e aquele que vai estar sobre sua tutela é quem vive em prática do pecado, em hábito. O verso 10 do mesmo capítulo 3 diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lembre-se, capítulo 3, verso 2, nós somos chamados filhos de Deus. No verso 6, ele encerra sobre vivendo em pecado, praticando o pecado. Verso 8 a 10, ele traz à tona quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E aquele que é descrito como filho do diabo é porque vive na prática do pecado. O Filho de Deus, no verso 10, ele diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, quem não pratica justiça e não ama, não é o Filho de Deus do verso 2 do capítulo 3, que está aguardando a revelação do Filho para ter um corpo semelhante ao dele, mas é aquele que está sobre a tutela, jaz no maligno, capítulo 5, onde Satanás vive pecando desde o princípio, e quem não é filho de Deus vai fazer o que mesmo? Viver pecando desde o princípio. Princípio que eu falo desde o seu nascimento, tá bom? Agora, outra coisa, verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno. Quem é esse maligno aqui? É o diabo, Satanás, dos versos 7 a 10. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão justa. Aí olha o 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Agora a gente vai estreitar e perceba, João está falando sobre filhos de Deus, filhos do diabo. O filho de Deus não vive pecando, mas pratica justiça e ama. O filho do diabo vive pecando, tem ódio e até assassina. E dentro disso ele vai surgir o personagem de Caim. E Caim vai estar onde? Como filho de Deus ou filho do diabo? Filho do diabo. Todas as vezes que aparece Caim, o relato sobre ele não é um dos melhores. Certo? Então, ele fez isso. E agora vai pegar o exemplo de ódio e amor na vida de Caim e vai entrar dentro do nosso texto. Verso 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Qual é a forma de identificar que alguém
é salvo amando ao seu irmão. Algo que não aconteceu com quem? Caim. O que foi que Caim fez? Ódio externado em assassinato. Continuando. Aquele que não ama permanece, logo, se nós não amamos, nós estaremos à luz de quem? Caim. E depois estaremos à luz de mais quem? Como filhos do diabo. Aí vem o verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se não houver amor em nossas vidas, dentro do contexto, nós estamos vivendo à luz de Caim. E Caim está sob a tutela do diabo maligno. E aqueles que vivem pecando não são aqueles que fazem parte do mundo, do capítulo 2, verso 15 a 17. E não daqueles que fazem parte do povo da comunhão. Falta de amor é um dos sinais para João de quem é filho do diabo. Então, uma vida que não é marcada pelo amor que habita é filho do diabo. Aquele que vive habitado, marcado por ódio, em pecado, é filho do diabo. Então, se eu amo meus irmãos como Cristo nos ama, se eu uso meus recursos para o benefício dos irmãos, se de fato o amor é visto em ações, logo eu sou filho do Senhor. E para encerrar, será que em conversas entre si, Caim e Abel não poderia ter dito palavras de amor ou de afetos? Poderia. Mas qual foi o ato de Caim que demonstrou que não havia amor em seu coração? O assassinato. Então, não ame só de língua, nem de palavra, mas de fato e de verdade. A ideia é ato na ponta da língua. Então, o amor conhecido, ele deve ser replicado em nossas vidas. E nós não temos nenhum direito, entre nós aqui, de negarmos esse amor. Por mais que alguém nos faça algo mal, ou ruim, o irmão lhe chateou, nós devemos se compadecer, externar perdão e continuar amando. Não existe nada que vai nos fazer deixar de amá-lo, porque a nossa ofensa para o Criador foi muito maior e mesmo assim Ele nos amou. 3 aplicações para os irmãos e nós vamos encerrar. Espero não ter passado do tempo, bom, mas o desejo era crescer aqui junto com os irmãos. A primeira aplicação é o seguinte: como está o seu amor pelo Deus Trino? Será que você ama de fato o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, em uma determinada passagem, uma conversa, se não me falha a memória, com um religioso, ele faz uma ilustração sobre quem me ama mais, certo? E havia dívidas ali, um tinha, por exemplo, uma dívida de 10 mil, o outro tinha de 5, e ambas as dívidas foram perdoadas. E a pergunta é, quem me ama mais? Segundo o religioso, é aquele em que a dívida foi mais perdoada, que ele tinha mais dívida, certo? Só que as dívidas dos dois, nenhum poderiam pagar, logo todas são impagáveis, por mais que seja pequena. Se nós não tivermos uma compreensão do que é amor e perdão do Senhor, o nosso amor por Ele pode ser falho, o nosso amor por Ele pode ser mesquinho, pode ser frágil, pode ser egoísta. Por isso que o pastor Tiago Albuquerque, no seu livro Pecar por quê? Por que pecar? Ele diz o seguinte: existe algo maravilhoso por trás do pecado que se chama graça. A ideia é que
entender de fato o pecado nos faz entender a abundância da graça. Se nós não entendermos de fato que amor é esse demonstrado na cruz, nós não saberemos amar o próximo e nem muito menos amar o Senhor da forma que lhe é devida. Analise ou reveja, mas lembre-se, se você não foi amado por Ele, você não amará Ele, quem dirá ao irmão. Nós só podemos amar uns aos outros se primeiro nós formos amados por Ele. Segunda aplicação é: ame ao seu irmão em Cristo. Amá-los refletirá o amor que recebeste de Cristo na cruz do Calvário. Se esforce, se sacrifique, se dedique. Terceira é: seja generoso para com seus irmãos em Cristo. Use seus bens e sustento para suprir as necessidades dos irmãos. Deus irá suprir ao irmão necessitado usando e ou dará sustento a ele, usando os bens e recursos concedidos por Deus a você. Será que Deus não quer amenizar o irmão, a situação do irmão, usando os seus recursos? Acredito que sim. Então, fechar no coração, você pode estar fechando o quê? O recurso que o Senhor quer dar ao irmão necessitado. Que o nosso bom Deus continue abençoando os irmãos, que os irmãos fiquem firmes na fé, nesse mundo tão vacilante, que a graça de Deus continue acompanhando vocês, fortalecendo a fé, e que as Sagradas Escrituras, elas possam cada vez mais fortalecer as convicções dos irmãos, e essas convicções possam ser vistas em suas ações.